mundo em que vivemos vem sofrendo grandes transformações. Por isso somos estimulados a buscar novos desafios. E superá-los é uma questão de sobrevivência. É preciso estar atento a essas mudanças. Começa agora mais uma aula da Faculdade Batista Brasileira. Muito mais ensino. Olá, estamos mais uma vez juntos. Vamos conversar hoje sobre o tema 2. Olha, o tema 2 é a ética da vida. E eu queria começar compartilhando com você um pensamento do famoso filósofo Immanuel Kant, que diz assim: age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa do outro, sempre com um fim e nunca como um meio. Pois é, trataremos hoje de um assunto, no mínimo, interessante. No mínimo, porque ser humano sempre é o máximo. Mas conversando sobre ser humano, natureza, precisamos pensar no que Kant diz. Trate o outro da mesma maneira que você quer ser tratado. O ser humano é o único ser racional, portanto, único em ética. Só nós temos a capacidade de escolher cuidar ou descuidar da natureza ou dos seres. Somos nós responsáveis por este mundo tão lindo e tão belo. Mas cabe a nós, seres humanos, decidirmos: vamos preservar ou destruir? A natureza ética do homem está na possibilidade de garantir vida. Vida a todos os seres, éticos ou não éticos. Portanto, é na cosmologia, ou seja, na natureza, que essa forma ética deve ser entendida, buscando, enfim, esse ser humano, o tempo inteiro, a sustentabilidade do mundo. Lembrando o seguinte: nós somos únicos, somos seres únicos nesse mundo. Porém, temos que lembrar que existe o outro. E se existe o outro não é igual a mim. Pensando assim, eu devo respeitar este outro ser e o lugar aonde esse ser está estabelecido. Percebeu? Somos seres singulares. O outro pode ser da mesma espécie, homem, porém diferente de mim. E é nas diferenças que encontramos a importância de cada um. E são elas que garantem a devida economia deste mundo. Se a nossa relação com a natureza estiver fundamentada na troca e não na exploração, teremos um equilíbrio ético que trate o esgotável com o devido respeito. Gostaria de conversar com você agora um pouquinho sobre ética e cuidado. Leonardo Boff, em seu livro A Ética do Cuidado, onde ele faz uma abordagem muito interessante sobre o ser humano e a terra, o cuidado com a terra, ele inicia contando uma historinha muito interessante. Na verdade, ele fala sobre um bichinho que há muito tempo atrás, eu acredito que na sua época e na minha, nós tivemos ele como algo muito importante. Mas era um bichinho virtual. Tá? Hoje a gente se preocupa com o cachorrinho, com o gatinho, mas naquela época o brinquedo preferido da criançada era justamente o Tamagotchi. Aquele brinquedo que a gente tinha e que alimentava, que cuidava, e quando a gente deixava de dar algum alimento para ele, ele ficava doente. Quando a gente deixava de dar atenção, ele morria. Enfim, tínhamos todo um cerco de cuidado com um bichinho virtual. Leonardo chama a atenção de cada um de nós para o seguinte: damos preferência, cuidamos mais das máquinas do que dos seres humanos. Ele nos chama a atenção para essa ética do ser humano. Onde está o nosso coração? Ali deve estar o nosso tesouro. Pois muito bem,
Se eu cuido de alguém, se eu tenho cuidado, se eu preservo a vida desse alguém, eu estou fazendo um bem muito grande à natureza. Eu estou cuidando do pedacinho, do espaço que Deus nos deu. Quando eu cuido do ser humano, eu estou cuidando do próprio Deus. Nós somos a terra, precisamos cuidar dela, porque, olha, viemos dela e para ela voltaremos. Se não cuidarmos agora, veremos muito mais, porque hoje já vemos, viu? Muita coisa acontecendo por essa ausência de cuidado com a terra. Vemos aí, ó, casas sendo soterradas, vidas se perdendo com as chuvas, os bueiros lotados de lixo, não é? E eu fico muitas vezes analisando o seguinte: quem não joga um pedacinho de papel, ou seja, o papelzinho da bala, pela janela do carro ou do ônibus? Feio, não é? Mas é assim que nós agimos. Pensamos o seguinte: qual é o problema? É apenas um papel entre tantas coisas que acontecem aí? Pois muito bem, esse papelzinho seu, na época da chuva, compõe a multidão de outras embalagens que as pessoas jogam por suas janelas, seja do carro, do ônibus ou mesmo de sua casa. Muito triste, muito triste. Depois ficamos perguntando: de quem é a culpa? O problema é do político. Não, o problema é nosso. Somos nós que descuidamos, somos nós que não atentamos, somos nós que não temos consciência de uma mudança no nosso planeta. Pois muito bem, cuide da natureza. Você é responsável pelo seu espaço. À medida que você cuida do lugar onde você está, outros serão beneficiados. Imaginem só se todos nós tivéssemos essa consciência. Cuidar do planeta, cuidar da terra e cuidar do ser humano. Essas três coisas fazem parte do nosso tema de hoje. Preste bem atenção. O que é que você, meu querido ou minha querida aluna, o que é que vocês estão fazendo para mudar essa realidade? Cuide, porque nós temos um mundo inteiro, uma natureza belíssima, um país maravilhoso. Mas se não tivermos o cerco do cuidado, da proteção, da preservação do nosso meio ambiente, isso vai acabar. Vai acabar a água, a luz e todas as suas belezas. Já pensou não ter mais a praia para curtir? Imagine viajar por esse Brasil afora, vendo as belas matas. Tudo vai acabar. Então a responsabilidade é minha e é sua. Ok? Olha só. Convido você a fazer uma leitura minuciosa do nosso material. O nosso material está riquíssimo. Leia, estude, acompanhe os fóruns, os nossos momentos juntos. É muito importante. A aula presencial, ainda melhor. Mas se você deixar de participar, como você vai crescer? Quero te agradecer por hoje e mandar aquele delicioso beijo no seu coração. Olá, tudo bem? A dica de hoje é a palestra com o filósofo e professor Renato Janine Ribeiro, Ética em Tempo de Mudança, que foi apresentado no programa Café Filosófico. Acesse o ambiente virtual e confira. Vale a pena. Faculdade Batista Brasileira. Muito mais ensino.